Pai São, irmãos. O tema da nossa aula hoje, então, é o Filho como Verbo de Deus. O Filho como o Verbo de Deus. Eu já quero até justificar minha ausência nas duas últimas escolas dominicais, que graças a Deus eu tenho abençoado. A Vila Lima, o Cinturão Verde tem me chamado para dar algumas aulas. Então, só justificando, mas eu gosto muito da escola dominical, estou acompanhando. Amém? Irmãos, a aula de hoje, ela está bem enxuta, está bem objetiva. Então, em alguns momentos, pode até parecer que vai ficar um pouco repetitivo aqui o que eu vou falar, porque ela está bem objetiva mesmo. Em contrapartida, hoje a gente fará uso da Bíblia, de algumas passagens bíblicas, mais do que o habitual, pelo menos mais do que o habitual, quando eu leciono aqui as escolas, as minhas aulas. Então, desde já eu conto com a ajuda dos irmãos, para hoje fazermos bastante uso aí da Palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Alguém poderia ler a introdução, fazendo favor? Introdução. O prólogo do Evangelho de João apresenta o verbo eterno de Deus, Criador e Realizador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória de Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Amém. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus. Ele se fez carne e revelou a glória do Pai. O invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. O que a gente vai estudar aqui então nessa manhã? O Verbo, que é Jesus, como sendo eterno. O Jesus, ele é eterno. Vamos estudar também o Verbo, que é Jesus, como Criador. Jesus estava ali na criação do mundo. E o Verbo, que é Jesus, como revelação do Pai. É Jesus quem vai revelar o Pai para a humanidade. Então vamos estudar hoje aqui esses 3 pontos. Jesus, ele é eterno, ele é criador e ele é o revelador. Quando Cristo veio, o eterno criador e o revelador se tornaram visíveis e próximos de nós. É como diz esse versículo que a gente acabou de ler aqui na leitura bíblica em classe. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A partir do momento que o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, ele então transforma o que era invisível em visível. Ele pega aquele Deus que até então era invisível e o torna visível. Ele revela para a humanidade o Deus na qual a gente serve. Então, o nosso Deus é um Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Vamos focar nesse assunto nessa manhã. Tópico 1, o Verbo como Deus eterno. Alguém poderia ali fazer um favor? O Verbo preexistente. O prólogo de João 18, versículos iniciais, é chamado Divino Logos. Na abertura, no princípio era o Verbo. As palavras do princípio lembram o texto introdutório da Bíblia. Claramente ensina que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo
desígnio de Deus, referindo-se à divindade do Filho, enquanto os gregos pensavam no princípio impessoal e os gnósticos no ser triunfal. João apresenta o Logos como próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Amém. Então aqui está dizendo que João 1:1 e Gênesis 1:1 claramente já ensinam que o Verbo sempre existiu. Ali em João 1:1 é dito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Gênesis 1:1 é dito, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando a gente pega esses dois versículos, a gente já consegue concluir que Jesus, ele é Deus e ele estava ali na criação do mundo. Tem gente que pensa, que acredita que Jesus só passou a existir ali no Novo Testamento, quando Maria concebeu Jesus. E não foi ali no Novo Testamento que Jesus veio a existir. Ele já possuía essa relação com o Pai muito antes da criação do mundo. Independente se o mundo viesse a existir, esse mundo físico, esse planeta Terra na qual a gente habita, Deus Pai e o Deus Filho, eles já existiam e já havia essa relação de pai e filho muito antes do mundo vir a existir. Já existia quando só havia um mundo espiritual. E a gente vai ver isso através de algumas passagens bíblicas ao longo dessa manhã. Então, recapitulando, independente da criação da terra, Jesus já era Deus e Jesus já tinha essa relação de pai e filho com o Deus Pai. Aqui diz, antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Irmãos, alguém poderia abrir Colossenses 1? E outro já pode deixar aberto 2 João, capítulo 1. Vou repetir. Colossenses 1 e outro abra em 2 João. Esse finalzinho desse tópico aqui fala o que eu acabei de comentar. Jesus não passou a existir ali em Belém, ele já existia. Olha só o que é dito ali em Colossenses 1, quem achou pode ler do 16 ao 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado no meio dele e para ele. Ele é o antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas, se referindo a Jesus. E ele continua dizendo, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Jesus estava ali na criação do mundo. Eu estava vendo um debate um outro dia, e daí o debatedor falou que quem era o pai de Jesus era o Espírito Santo, e usou como referência aquela passagem bíblica que diz que Maria concebeu do Espírito Santo. Porém, a Bíblia está repleta de passagens, e a gente vai ver algumas aqui nessa manhã, de que o pai de Jesus é Deus, o Deus Pai. Embora esse versículo que ele usou de fato está na Bíblia, o nosso Deus é um Deus organizado. Ali estava mostrando a atuação do Espírito Santo.
Cada um tem a sua função aqui na terra, mas Jesus, ele tem essa relação com o Deus Pai desde antes da criação da terra. Então, o Pai de Jesus é, no caso, o Deus Pai e não o Espírito Santo. Talvez alguém possa fazer essa confusão. Quem achou 2 João, capítulo 1, leia o versículo 3, fazendo favor. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Então esse é um dos inúmeros versículos que há na Bíblia confirmando que o Deus Pai é o Pai de Jesus. Aqui, por exemplo, relendo o que a irmã acabou de ler, graça seja convosco, misericórdia e paz da parte do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, ou seja, se referindo à primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai, correto? Seguindo aí, o verbo como pessoa distinta. Eu vou ler esse tópico aqui, mas aí eu conto com os irmãos para ler os próximos. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. A expressão grega com Deus comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, que é o Filho, e o Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Irmãos, abra Salmos 45, outro já abra Hebreus capítulo 1, e o outro já pode deixar aberto em 1 João capítulo 5. Vou repetir, Salmos 45, Hebreus capítulo 1 e 1 João capítulo 5. Quem achou Salmos 45, pode ler o versículo 6 e 7, fazendo favor. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria. Então, olha só que interessante. Se a gente analisar esse versículo, a gente vai ver que o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Então, o salmista aqui já havia recebido uma revelação da parte de Deus, que o nosso Deus, ele é constituído de 3 pessoas, e não unicamente de uma única pessoa. Vamos analisar de novo, minuciosamente, para que não haja confusão. Versículo 6, o teu trono, ó Deus, se referindo a Jesus, o teu trono é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino, ele ainda continua se referindo a Jesus, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça, ainda ele está falando de Jesus, e odeias a impiedade. Agora a parte B do versículo 7, ele vai começar a se referir ao Deus Pai. Por isso o Deus Pai, o teu Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Deu para entender a diferença aqui entre as duas pessoas? Então, já havia essa relação aqui entre as 2 ou 3 pessoas da Trindade, desde a eternidade. Quem abriu em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele vai tocar de novo nessa questão e vai fazer essa citação de Salmos. Hebreus capítulo 1, quem achou, leia o versículo 8 e 9, fazendo favor. Mas meu filho, É 8 e 9, isso mesmo. mas meu filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém. Então, o autor de Hebreus, ele recita os salmos, só que ele acrescenta aí, mas do Filho, se referindo a Jesus. É provável que a tradução de todos os irmãos aqui, ou da grande maioria, o Filho está com F maiúsculo, se referindo a Jesus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E aí de novo vem a parte B, que agora ele está se referindo ao Deus Pai. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então aqui a gente já vê o relacionamento que havia face a face entre Jesus e o Deus Pai, a comunhão eterna que havia entre eles e a distinção de pessoas dentro da Trindade. Amém? Então o nosso Deus, ele é constituído de 3 pessoas. Quem achou 1 João capítulo 5, leia o versículo 7, fazendo favor. Porque 3 são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses são 3. Aí estão as 3 pessoas da Trindade, então. O Pai, a Palavra, quem que é a Palavra? Jesus. A Palavra, o Verbo, é Jesus. E o Espírito Santo. E esses 3 são um. Amém? O Pai, continuando na revistinha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Alguém abra João 17, fazendo favor? Irmãos, hoje nós vamos fazer uso bastante da Bíblia. Amém? Irmãos, aqui está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma única pessoa. Quem crê assim é os unicistas. Os unicistas acreditam que quando se refere ao Deus Pai, a Jesus e ao Espírito Santo, está se referindo a uma única pessoa apenas. E na Bíblia há várias passagens que desmentem isso. São 3 pessoas que compõem o nosso Deus. Então, os unicistas, os mais famosos aí da atualidade é o Voz da Verdade, é nesse aspecto que eles fazem essa confusão. Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa somente. Já nós temos essa convicção de que o nosso Deus é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Quem achou João, capítulo 17, versículo 5. Quem achou pode ler, fazendo favor. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Está vendo aí a relação de pai e filho existia antes do mundo existir? E Jesus vai dizer, Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu possuía, que eu tinha antes mesmo do mundo vir a existir. Então essa relação entre pai e filho existe muito antes. Por que essa relação pai e filho existe muito antes? Eu vou tocar nesse assunto mais para frente, mas já vou adiantar. Porque o filho aqui não se trata de um herdeiro, se trata de título. Então, Jesus recebeu esse título de filho, não pelo fato dele ser herdeiro, mas pelo fato dele ser da mesma essência, mesma substância, de mesma natureza do Deus Pai. Por isso que ele é rotulado de filho unigênito, é o único que tem a mesma natureza, a mesma substância e a mesma essência do Deus Pai. Tópico 3, o verbo é da mesma essência do Pai. Alguém poderia ler, fazendo favor? Ainda no versículo de abertura, João revela que o verbo era Deus, registrado em João 1:1. Aqui a palavra grega para Deus, Deus, aparece sem um artigo definido.
fato que tem gerado discussões exegéticas. Isso. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do seu sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo é como Pai eterno e Criador. Portanto, a expressão "o verbo era Deus" ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Amém. Irmãos, no pensamento judaico, o conceito de filho é um pouco diferente do nosso. No pensamento judaico, o conceito de filho era que o filho era igualmente o pai, era igual o pai. Teve um momento ali com Jesus, registrado lá em Mateus 23, em que os fariseus, eles começam a dizer assim: se nossos pais, se nós vivêssemos na época de nossos pais, nós não compactuaríamos com eles ao matar os profetas. E eles estavam se gabando por isso. Os nossos pais matou os profetas e nós seríamos diferentes. E Jesus vai falar assim: vocês mesmos estão dizendo que os seus pais matou os profetas. Ou seja, vocês são igual o pai de vocês na cultura judaica. O pai de vocês fizeram isso, como o filho é igual ao pai, vocês fariam de igual modo. E não é que eles fizeram? Depois eles mataram o próprio Messias. Não mataram simplesmente o profeta, mataram o próprio Messias. E eles se gabavam e ao mesmo tempo eles não se deram conta que eles estavam atribuindo a culpa a eles mesmos, porque o filho é igual ao pai na cultura judaica. Outro exemplo, quando o sumo sacerdote pergunta para Jesus: tu és o Filho de Deus? E note que ele não pergunta se tu és um filho de Deus. Nós aqui somos filhos de Deus. Eu sou um dos filhos de Deus. Mas eu não sou o Filho de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que o sacerdote pergunta para Jesus se tu és o Filho de Deus, ele estava perguntando se Jesus era igual a Deus, se ele estava no mesmo patamar que Deus. E aí Jesus ali vai dizer que sim, ou ele vai dizer: é tu que o dizes. E aquele homem entendeu o que Jesus queria dizer. Ele vai dizer: olha só que blasfêmia, se colocando igual a Deus. Por quê? Porque o filho na cultura judaica era igual ao pai. Então Jesus ali estava dizendo que era igual a Deus. Então a gente tem que compreender isso, que no pensamento judaico, filho e pai são iguais. Alguém abra Colossenses, capítulo 2. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu vou ler aqui a seguinte frase: o verbo compartilha da mesma essência divina. O verbo é como Pai, eterno e criador. Portanto, a expressão "o verbo era Deus" ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Quem achou Colossenses, pode ler o capítulo 2, versículo 9. Ele habita temporariamente toda a plenitude da divindade. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Aqui não está dizendo que habita parcialmente, momentaneamente. Aqui está falando que habita toda a plenitude da divindade. Por quê? Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Amém? Um comentário aqui no Auxílio Bibliológico vai dizer assim:
Assim como as palavras de uma pessoa revelam seu coração e sua mente, Cristo como verbo, isto é, a palavra, revela o coração e a mente de Deus. Existe aquela passagem na Bíblia que diz que a boca fala o que o coração está cheio. E Jesus, ele revelava aquilo que estava na mente e no coração do Deus Pai. Ele era a boca do Deus Pai aqui na terra. Alguém pode abrir João 14, versículo 10? Essa passagem que eu disse que a boca fala do que o coração está cheio, está registrado lá em Mateus 12, 34. Então Jesus, ele era o porta-voz do próprio Deus Pai. Ele falava aquilo que o Pai gostaria que fosse dito. João 14, quem achou pode ler o versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e que faz as obras. Então Jesus está dizendo, as palavras que eu digo, não estou dizendo de mim mesmo, mas ela é oriunda do Pai, ela vem do Pai, é da vontade do Pai que seja dito isso que eu estou aqui expressando. Então, Jesus, ele veio para revelar também o que estava na mente e no coração do Deus Pai. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Fazer alguma colocação? Não? Eu acho que é importante estar claro para todos aqui. Você falou sobre o Jesus antes de nascer. Isso. A gente deu uma referência de Abraão quando ele mostra. Você fala o Melquisedeque? Isso, ele prefigura a Cristo no futuro, exatamente. Inclusive, tem algumas aparições no Antigo Testamento que é chamado de teofania, quando o próprio Deus ele descia aqui na terra e conversava com os homens. Então, já lá no Antigo Testamento tem momentos pontuais que o próprio Deus já vinha aqui na terra, tá? Então não é que Jesus passou a existir ali em Belém, não, ele já existia. Eu acho que o que tem que ficar claro aqui no primeiro tópico é que o nosso Deus, ele é constituído de 3 pessoas. Eu sei que às vezes explicar isso lá fora pode ser uma coisa um pouco complicada. Nesse aspecto, os unicistas têm um pouco de vantagem. É muito mais fácil você tentar falar para um ímpio que o nosso Deus é uma única pessoa do que nós que somos trinitarianos explicar que o nosso Deus é constituído de 3 pessoas. Mas a verdade é essa, que o nosso Deus, ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Amém? Está claro até aqui? Amém. Tópico 2, quem poderia ler, fazendo favor? O verbo como criador. O agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica árabe, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir de nada. No latim, esse nihilon, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse mundo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Amém. Alguém abre Hebreus capítulo 1, vamos ler 3 versículos ali, tá? Hebreus capítulo 1, e aqui diz: todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez, se referindo a Jesus. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Vamos ler primeiro 2 versículos aí, Hebreus 1. Quem achou, leia o versículo 1 e 2, por enquanto. Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falamos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Então, aqui é dito, Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, ou seja, constituiu Jesus herdeiro de tudo, e mais, por quem fez também o mundo, de novo se referindo a Jesus. Esse dia eu vi um recorte daquele pastor Rodrigo Silva, do Adventista do Sétimo Dia. Quem conhece ele? Acho que todo mundo conhece, né? Ele passa um ar de seriedade assim, mas de vez em quando ele solta umas pérolas. E daí ele disse que o motivo pelo qual Lúcifer ele ficou chateado, revoltado com o Deus Pai, foi porque o Deus Pai promoveu Jesus a Deus. Olha que absurdo, olha que heresia. Jesus é Deus desde sempre. Deus Pai, ele não pegou uma criatura e o colocou ali para ser Deus ao lado dele. Lúcifer é criatura, Jesus ele é o Criador. Então, eles fazem ali uma confusão, porque existem algumas igrejas aí que colocam Jesus e o Espírito Santo como divindades menores, mas não, os três estão no mesmo patamar, os três formam o nosso único Deus. Então ele tentou justificar o motivo de Lúcifer ficar revoltado, se rebelar. Como assim? Eu aqui tendo destaque no céu, tendo uma posição elevada, escolheu Jesus e não eu? É um absurdo isso. Jesus é o próprio Deus. Então, a questão, irmãos, está na palavra gerado, e a gente vai comentar isso agora. Quem está com a Bíblia aberta, lê o versículo 5, fazendo favor. Hebreus 1:5. Hebreus 5, né? 1:5. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, ele lhe será por filho. Irmãos, a tradução aí diz gerado, não diz criado. É diferente. O gerado na nossa cabeça é assim: uma mãe gera um filho, engravida, gera um filho e agora ela passa a ter uma descendência. Não é assim em relação ao Deus Pai e a Jesus. Não é que Jesus teve um antecedente. Não é que agora ele tem um descendente. Não é isso. O gerado aqui é no sentido de ser da mesma essência, mesma substância e mesma natureza. É possuir os mesmos atributos. O Pai e o Filho têm o mesmo atributo. Atributos esses que Lúcifer não tem. O nosso Deus, ele é eterno. O Lúcifer, o diabo, ele não, em algum momento ele foi criado, então ele não é eterno. Nosso Deus é onipresente, está em todo lugar. O diabo não está em todo lugar. Ele precisa dos seus anjos às vezes para receber determinadas informações. Deus é onisciente, pode ler o pensamento de todo mundo. O nosso adversário ele não consegue ler nossos pensamentos. Então o Pai e o Filho têm os mesmos atributos, eles têm a mesma natureza, e é por isso que ambos são Deus, formando um único Deus. Então o nosso Deus não foi criado, e esse versículo ele teve essa cautela de colocar a palavra gerado ao invés de criado, porque
Jesus jamais foi criado, ele não é criatura, ele é o Criador. Continuando aí, a fonte da vida, alguém poderia ler? O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno. Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Amém. Alguém poderia abrir João 10? João 10, fazendo favor. Nele estava a vida, se referindo a Jesus. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quem achou João 10, leia o versículo 17 e 18, fazendo favor. Por isso o Pai me ama, porque deu a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para torná-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amém. Então, olha só o que o próprio Jesus está dizendo. Porque dou a minha vida para tornar a tomar a minha vida. Continuando, versículo 18. Ninguém tira de mim a vida. Ele está falando sobre a vida. Mas eu de mim mesmo a dou. De mim mesmo eu dou a minha vida. Tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomar a minha vida. Ou seja, Cristo possui vida em si mesmo. Assim como Deus Pai tem vida em si mesmo, Jesus tem vida em si mesmo. E pelo poder de Jesus, mesmo morto, ele teve o poder de ressuscitar. Irmãos, a isso é dado um nome, a uma doutrina que chama aceidade cristã. A doutrina aceidade cristã, ela prega justamente isso que eu estou falando. Cristo possuindo vida em si mesmo. Ele não depende de ninguém para viver. Ele não depende de terceiros para viver. Nós já dependemos. A gente depende de Deus para viver. Deus não depende de nós para viver. A gente depende do ar para viver. A gente depende da comida para viver. O nosso corpo ter sustentabilidade. A gente depende da água para viver. A gente depende de uma boa noite de sono para poder funcionar bem no outro dia. Jesus não depende de nada disso. Ele tem a vida, tem vida em si mesmo, porque ele é a própria vida. Amém? Continuando aqui, no outro comentário. Inclusive, eu já peço para alguém abrir 1 João capítulo 5. Essa verdade afirma que a vida que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Quem achou então 1 João 5, leia do versículo 11 ao 13, fazendo favor. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e
para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Então Deus Pai tem vida eterna, o Filho tem vida eterna, e aquele que andar com Cristo passará a ter também vida eterna. Irmãos, existe uma outra doutrina também, eu anotei o nome aqui, que fala sobre isso, que é a doutrina da Trindade consubstancial. Essa doutrina vai falar da distinção entre o Pai e o Filho, tá? Então, aqui tem a doutrina aceidade cristã, que mostra que tanto o Pai quanto o Filho não depende de ninguém para viver, eles têm vida própria. E essa doutrina da Trindade consubstancial fala da distinção entre as pessoas da Trindade. Então são pessoas distintas. Amém? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Quando o Pilatos estava interrogando Jesus, o militar fala: você não sabe que eu tenho poder de te prender ou de te crucificar? Aí Jesus respondeu: nem o poder que eles no céu crucificar. Não fodasse. Jesus estava entregando. Exatamente, na verdade ele estava fazendo exatamente o que Jesus queria, exatamente aquilo que Jesus propôs a fazer aqui na terra, que era morrer por nós. Amém? A luz dos homens, alguém poderia ler? A luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Neste contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalamano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz de Deus. Amém. Apocalipse 21. Alguém abre Apocalipse 21. Ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. As forças do mal não têm poder sobre Cristo. As trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Quem achou Apocalipse 21, leia do 23 ao 25, fazendo favor. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O cordeiro é a sua lâmpada. 24 e 25. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão no dia, porque nela não haverá noite. Irmãos, então quando o novo céu e a nova terra chegar, não vai ser mais necessário o sol, porque a glória do Senhor, ela é tamanha que ela ilumina toda a cidade. Ela ilumina todo o ambiente, como aqui é dito. O cordeiro é a lâmpada, ele é a própria luz. E também não haverá mais noite com a glória do Senhor ali presente. Como é que vai anoitecer? Como é que vai escurecer? Então, não é possível. A luz de Cristo, ela dissipa as trevas, ela tem várias finalidades. Dissipa as trevas, ilumina o perdido, aponta o caminho, e também a luz serve para revelar o pecado. Nada mais fica encoberto por conta dessa luz, dessa claridade, que é Jesus, o nosso Deus. Ele é a própria luz, ele é a própria vida. Só a nível de curiosidade aí, que está escrito aqui no auxílio bibliológico, aqui é dito que a vida é um termo utilizado ali no Evangelho de João por 36 vezes. Ele vai, por exemplo, dizer água da vida, pão da vida, é Ele quem dá a vida,
suas palavras são palavras de vida eterna. Então, por 36 vezes aparece a palavra vida no Evangelho de João. E também aparece a palavra luz por 23 vezes nesse mesmo Evangelho, e é o livro ali do Novo Testamento que mais aparece também essa palavra luz. A vida de Jesus é a luz para todas as pessoas. Em Jesus podemos tornar-nos filhos da luz e andarmos na luz. Amém? Glória a Deus. Então o nosso Deus, ele é luz e ele também é vida. E também ele é o autor da criação. Alguém quer fazer algum comentário antes de passarmos para o tópico 3? Aqui no Evangelho de João mesmo, para nós que temos compreender a palavra de Deus, o próprio evangelista ele disse que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Aí está falando do Filho, né? Aí ele fala 14, que fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí está em Gênesis, capítulo 1, no versículo 6, está no plural, ele disse Deus, façamos. Quer dizer, como é a nossa imagem, exatamente. É a nossa semelhança. Aí eu vou olhar um versículo lá em Evangelho da carta de João, do 7 ao 8, diz lá, pois 3 são que testificam no céu, o Pai, a palavra, que é o verbo que foi encarnado, e o Espírito Santo, e esses 3 são um, e 3 são testificos na terra, o Espírito, a água, o sangue, e esses 3 concordam. Então, são 3, mas a natureza praticamente a mesma concordância, a mesma, né? Nós vemos assim no nosso dia a dia, no casal mesmo, né? Nós casamos com nossa esposa 25, 30 anos, mas pode ver que há sempre a divergência ali. Não concordar com uma coisa, não concordo com essa cor não gostei, mas pode ver que ali. Com Deus há concordância. É algo assim que só no espiritual você entende, né? A unidade. Ali está junto, ali toda essa concordância. Ele fala que 3 concordam, são 3 filhos do céu. Vai a palavra do Espírito Santo e esses 3 concordam muito. Exatamente. Na criação eles estavam ali, façamos. O Espírito parava sobre as águas, aí veio o verbo, se enganou. Eu falo para os irmãos que muitas vezes a Bíblia é fácil de entender. Quando você viu Deus criador, tirou o povo do Egito, ele veio da Camu lá, atravessou o Mar Vermelho. O verbo se fez carne no Novo Testamento. Nós vimos agora no filme de Gênesis, né? Andando aqui no meio, você é o próprio Deus andando no meio do ser humano. Aí você vê lá a subida dele, você pode ver, tem Coríntios, Paulo fala que aqui entra testemunho que viu ele subir, e era vivo até no dia de Paulo ali. Aí depois ele subiu, desceu do Espírito Santo. Então, você não tem como negar. Exatamente, o nosso Deus, ele é um Deus organizado, e há concordância em tudo que em tudo que ele faz. Eu até disse ali no Cinturão Verde que no Antigo Testamento a atuação maior era do Deus Pai. Você vê como o nosso Deus ele é organizado. Deus Pai atuava mais ali no Antigo Testamento. Em alguns momentos o Espírito Santo descia sobre alguém, sobre algum profeta, sobre algum rei, mas a atuação maior era do Deus Pai. No Evangelho, em torno ali de 33 anos, a atuação maior era do Filho, Jesus. Mas ele mesmo disse que era necessário ele ir embora para vir um outro Consolador, uma terceira pessoa. E agora a atuação maior é do Espírito Santo, desde Atos até os dias atuais. E a Bíblia está repleta de passagens que falam que o nosso Deus é constituído por 3 pessoas. Praticamente só não enxerga quem não quer. Esse dia eu estava vendo uma entrevista e um rapaz disse uma coisa que é verdade. O número 3 é como se fosse a assinatura de Deus. O homem é composto de corpo, alma e espírito. A água tem estado líquido, sólido, gasoso. A gente enxerga em 3D, comprimento, largura e altura. Então tem muita coisa que a gente vê o número 3 na natureza. Então, eu acredito que já seja um sinal para o homem entender que o nosso Deus é um Deus constituído de 3 pessoas. Alguém quer fazer mais algum comentário? O versículo que está em Coríntios 15, 6, ó. Depois disso, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Ele subiu, aí ele ficar em Jerusalém, aí desceu o Espírito Santo. Hoje estamos
Está em nosso meio aqui, irmão. Amém. Às vezes Jesus estava andando no meio do povo ali. Ele subiu o Espírito Santo de Deus para estar no nosso meio andando aqui, falando nos corações, nas nossas vidas. Né? Quando está falando essa maneira que nos Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar então? O verbo como revelação do Pai. Alguém poderia ler? A encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como supremo, meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou um homem sem deixar de ser Deus. O termo grego epinosen, que habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, a plena revelação do Pai. Amém, irmãos. Vamos ver aqui agora bastante versículos. Alguém abra João 14, outro Mateus 11, outro Filipenses 2 e outro Gálatas 3. Vou repetir. João 14, Mateus 11, Filipenses 2 e Gálatas 3. João também apresenta o Verbo, que é Jesus, como o meio de autorrevelação do Pai. Quem achou João 14, leia do versículo 7 ao 10, fazendo favor. Vós me conheceis, a mim também conhecerei ao meu Pai. E já desde agora conheceis o que tenho feito. Disse Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido ainda. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como estou mostrando-nos ao Pai? Não creio porque eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo não agiu de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz razão. Amém. Olha que interessante. Se fosse no Antigo Testamento que Filipe tivesse pedindo isso, o que Deus iria dizer para ele? Não, mas ninguém pode ver a face do Senhor e viver. Só que Jesus, ele fala agora diferente, porque ele veio com esse objetivo de revelar o Pai. Ora, você está olhando para mim e não está enxergando o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. Então, notaram que já houve uma mudança ali do Antigo para o Novo Testamento? Ali no Antigo Testamento, ninguém poderia ver a Deus. Agora, no Novo, quem olhava para Jesus, via o Deus Pai. Quem achou Mateus 11... leia o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Então ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele também que anda com Cristo, o Filho também pode revelar a essas pessoas o Pai. Continuando aqui, o Verbo se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Quem achou Filipenses 2, leia do 5 ao 8, fazendo favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, olha só, Jesus, sendo Deus, aceitou se abster por um momento da sua glória, do seu trono, para vir aqui na terra na forma de homem, veio se humilhar e veio morrer, mas não veio morrer com qualquer morte não, veio morrer com morte de cruz. E para quem morria com morte de cruz naquela época,
tinha um significado. Quem achou Gálatas 3, leia o versículo 13, fazendo favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque isso é assim, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Amém. Então, naquela época, quem era morto na cruz era considerado maldito. E Jesus se fez maldito por nós, porque ele acabou ali morrendo em nosso lugar, era para nós estarmos ali. Então ele passou por essa humilhação toda para poder revelar o Pai e para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de achegarmos novamente até a presença do Deus Pai. Alguém poderia abrir 1 Coríntios 15? A gente vai ler alguns versículos ali, 1 Coríntios 15. E aqui diz: o termo grego habitou significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Então, olha que interessante. Deus ele pegou essa palavra tabernáculo e ele transformou num verbo, numa ação. Por quê? Porque agora ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele habitou no meio de nós, ele fez morada no meio de nós. Então Jesus agora, ao vir aqui na terra, ele passa a fazer morada, a habitar no meio de nós. Irmãos, olha só o risco que há quando a pessoa não crê que Jesus ele veio aqui na terra. Inclusive, tinha algumas seitas naquela época, e até hoje elas permanecem, que alega que Jesus não veio aqui na terra. Inclusive foi falado nessa revista aqui do ano passado, tá? Dessas seitas. Olha só o perigo de não crer que Jesus veio na terra. Quem achou 1 Coríntios 15, leia do versículo 1 ao 4, e depois eu vou pedir para ler mais 2 versículos. Irei vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebeis e na qual também conheceis, pelo qual também sois salvos. E o que tiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Amém. A partir de agora, o 3 e o 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Agora lê o 17 e o 18, olha só as consequências. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, se Cristo não veio aqui na terra, não tem como ele ter morrido por nós. Se Cristo não morreu por nós, olha só a bola de neve que vai virando. Se ele não morreu e não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí a gente permanece em pecado. E Paulo vai mais além, nos versículos anteriores. Então, é vã a nossa pregação. A gente é falsas testemunhas, porque a gente prega uma coisa e na verdade aconteceu outra. Então, olha só o perigo de não se crer que Jesus esteve aqui na terra e morreu por nós. Então, implica numa série aí de consequências negativas. E existiam seitas que pregavam essas coisas. Hoje em dia, irmãos, esse pensamento está incutido na mente de algumas pessoas, mesmo eles nem tendo noção, ideia de que havia seitas que pregavam essas coisas, como, por exemplo, o docetismo, que eu vou citar daqui a pouco. A pessoa não crê que Jesus esteve aqui na terra, não crê em Jesus como Salvador, não crê que Jesus vai voltar. Então, são coisas perigosas, porque isso traz uma série de consequências negativas. Pode cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa face aí. O professor peça de 6, amém?
Eu estava pensando comigo aqui, eu não consigo entender, mas eu dou graças a Deus. Louvado seja Deus. Não é de fato, não é só por eu congregar na Assembleia de Deus, Ministério Missões, não, mas pelo ensinamento. Essa escola bíblica dominical, esse livro aqui, nos ensina muito. Mas a gente vê algumas congregações, algumas igrejas, não estou criticando, né? Que não concordam com o Espírito Santo, com os dons espirituais. Agora, o que será dessas pessoas, hein? O que será no dia do juízo final? E outra também, eu valorizo muito a escola bíblica dominical, é aquele culto de terça-feira, de doutrina. Como que eu vou pregar lá fora? Eu posso aprender aqui dentro, mas eu tenho que levar lá fora. Como que eu vou pregar lá se eu não souber? Eu valorizo muito. Se você, entre irmãos e irmãs, quer ser um ótimo pregador, ensinador, é muito bom participar. Eu aprendo aqui para levar lá fora. Lá na penitenciária a gente faz o trabalho da quinta-feira. Sou grato a Deus por voltar, né, a participar com o Valdir. E sou grato a Deus porque Deus nos dá o dom, porque aqui tem muitas vidas aqui, ó, tem muitos irmãos aqui que tem dom, viu? Está de parabéns, viu? Ô glória, maravilha. Amém, glória a Deus. Exatamente, não tem como. Qualquer curso que você vai fazer por aí, você tem que ser uma pessoa frequente, né? Você tem que marcar presença para lá na frente você receber o seu diploma. E aqui não é diferente. O diploma aqui só é um detalhe, só é uma folha de um papel, mas o conhecimento adquirido serve para depois a gente evangelizar, fazer a obra. Continuando aqui, nele, em Jesus, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Talvez alguém não esteja familiarizado com essa palavra aqui, união hipostática. O que é isso? É as duas naturezas em Jesus. Ele enquanto ele esteve aqui presente na terra, 100% homem e 100% Deus. Surgiu heresias na época tentando explicar o corpo de Jesus, aí várias foram caindo por terra. Existiam algumas que diziam que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Mentira, porque como a gente viu lá em Colossenses 2:9, nele habita totalmente a plenitude divina. Se os irmãos quiserem voltar lá, já foi lido aqui nessa manhã. Nele habita toda a plenitude humana, então não tem como ser parcial, é total. Existiam seitas que falaram que Jesus só era homem, ou que Jesus só era Deus, mas não. Essa doutrina da união hipostática, ela afirma que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Alguém abra Romanos 1, vamos ver o versículo 3 e 4. Quem achou já pode ler, Romanos 1, 3, 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então esses dois versículos mostram o lado humano de Jesus e o lado Deus de Jesus. No versículo 3, seu filho, de novo o F está maiúsculo, se referindo a Jesus, nasceu da descendência de Davi, seu lado humano, 100% humano. E no versículo 5 diz, no versículo 4 diz, Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. Então o seu lado divino, 100% Deus. Seguindo aí, a plenitude da graça e da verdade. Alguém poderia ler, fazendo um favor? Na revistinha, alguém poderia ler? Da graça e da verdade? Isso. João testemunho ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória remete ao conceito da
Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, ela se mostra plenamente. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória, diferente da lei dada por Moisés. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Eles não apenas ensinam a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Amém, irmãos. Eu não vou pedir para ler os versículos que eu separei aqui, não, por conta do tempo. E eu preciso comentar o último tópico ali, que é interessante. Mas aqui, para quem quiser conferir em casa, duas passagens bíblicas. Êxodo 40, versículo 34 e 35. E 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14. O que há em comum nessas duas passagens? Um é a inauguração do tabernáculo e o outro vai falar da inauguração do templo. Um foi na época de Moisés e o outro foi na época de Salomão. Nas duas ocasiões, conforme a revistinha aqui está dizendo, na antiga aliança, a glória do Senhor se manifestava de maneira parcial, enquanto que em Jesus ela foi plena. Só que, mesmo sendo parcial, nas duas inaugurações acontecem algo em comum. As pessoas não conseguiam se conter e permanecer em pé. Tanto lá no tabernáculo quanto lá no templo, os homens não conseguiam ficar em pé por conta dessa glória. E olha que interessante. E agora em Cristo, essa glória se mostra plena, conforme de novo, já lemos lá em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Inclusive, eu acho que esse poderia até ser o versículo do dia, porque já citamos ele por 3 vezes. Então, ali na antiga aliança, era uma glória restrita, e agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, se torna uma glória plena. Tópico 3, alguém poderia ler? O revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a relatividade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Ele me vê, a mim vê o Pai. Amém. Alguém abra Êxodo 33, outro abra Deuteronômio 4 e o outro abra João 14. Êxodo 33, Deuteronômio 4 e João 14. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. Quem achou Êxodo 33, leia o versículo 20, fazendo favor. Ele disse mais: não poderás ver minha face, porquanto o homem nenhum verá minha face e viverá. Então, isso lá no Antigo Testamento, eu já comentei isso. Moisés pediu para ver a face de Deus e ele falou: não tem como, se você ver a minha face, você morrerá. Só que ainda Deus ali deu um desconto, permitiu que Moisés o visse pelas costas. Deuteronômio 4, leia o versículo 12. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouviste,
Porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Ou seja, ele não viu imagem nenhuma, ele não viu ninguém, ele só estava escutando uma voz. E muitas das vezes lá no Antigo Testamento Deus também se manifestava era dessa forma. É muito parecido com a sarça ardente ali, onde ele também, ao ver a sarça ardente, escutava uma voz falar com ele, mas não havia ali prefigurado na forma de uma pessoa. E João 14, quem achou pode ler o versículo 9. Jesus respondeu: Você me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Amém. A gente já leu essa passagem aqui ao longo dessa lição. Então Jesus veio revelar o Pai. O Deus que era invisível agora se torna visível. O Deus que era inacessível agora se torna acessível. Tanto é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e todo mundo agora tem acesso ao Santo dos Santos. Antigamente era um privilégio somente do sumo sacerdote e só havia um por vez. Agora todo mundo que quiser chegar pode. E também Deus, o que era antigamente parcial no Antigo Testamento, agora se tornou pleno. Ontem, vendo ali o testemunho da Silvelena, eu até refleti um pouco mais sobre esse tópico da revistinha, após o culto, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: às vezes a gente tem que parar de viver como se estivesse no Antigo Testamento, porque é ali que as pessoas viviam mais afastadas de Deus. A gente tem que parar de viver como se Deus ele estivesse ainda inacessível. Não, a partir do momento que Jesus veio, a gente tem esse livre acesso até o Deus Pai. A gente tem que parar de viver como se Deus fosse invisível, até mesmo para os nossos olhos, porque Jesus veio com esse intuito de revelar justamente o Pai. Então, às vezes a gente questiona assim: mas Deus não muda, mas parece que o formato da igreja mudou, já não se vê tantos milagres, tantas coisas mais. Mas não era para ser assim. Jesus morreu justamente com esse intuito de aproximar nós de Deus Pai. Então, tinha que ser mais comum, mais rotineiro, ter determinados testemunhos. E muitas das vezes, até testemunho está escasso. Então, não vamos nos esquecer que Jesus veio justamente para trazer essa nova aliança. Amém? Para finalizar aí, eu quero só ler uma frase aqui da conclusão. E desde já eu peço para alguém abrir 1 João 4 e 2 João. Os dois últimos versículos e daí eu vou encerrar. Antes de ler a conclusão, faltou uma frase aqui. A expressão Deus unigênito significa o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância do Pai. Eu comento aqui com a Karen, não é que hoje a gente não vive testemunho. Tem muita gente da igreja que vive testemunho e não conta. Não conta. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não acreditam que Deus é capaz de realizar a palavra. Exato. Eu falo isso porque uma vez eu dei um testemunho lá em Tapsirica, teve pessoas que chegou no meu sogro e me chamou de louca. Que o que eu tinha contado não era verdade. Então hoje o povo às vezes não incrédulo. Testemunho, até mesmo por causa disso, que tem pessoas que vai gloriar com o testemunho da pessoa, mas infelizmente tem outros que não. Então às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, ele fica calado, mas Deus, ele quer que a gente conte o testemunho que Deus tem feito da gente. Isso acrescenta a fé de muitos. Você pode achar que não, mas tem muita gente que é edificado por conta do testemunho. Então, de fato, é verdade. Tem gente que às vezes recebe a bênção, mas guarda para si, acaba nem testemunhando. Irmãos, então, Jesus é chamado de Deus unigênito, porque Ele é o único Filho gerado, ou seja, é o único de mesma natureza do Deus Pai. Agora sim, vamos para a conclusão.
Quero ler aqui somente uma frase. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. Eu quero enfatizar de novo a parte A dessa frase. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã. Irmãos, como eu digo, tem opiniões nossas que eu acredito que implica diretamente na nossa salvação e outras nem não. Por exemplo, existem cristãos que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e tem outros que não acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. São os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Isso é a opinião de cada um, isso não interfere na salvação. Cada um pode ter a sua própria opinião. Mas tem coisas que você precisa ser convicto na sua ideia, porque eu acredito que afeta diretamente na salvação. Por exemplo, igrejas que rebaixam Jesus e o Espírito Santo, chamando Jesus de arcanjo e chamando o Espírito Santo de força. Eu acredito que isso é um risco para a salvação, que aí você diminui a divindade de Jesus, o chamando de criatura ao invés de criador. E aqui não é diferente. A pessoa que não confessa que Jesus veio na terra e que morreu e ressuscitou, é difícil acreditar que esse tipo de pessoa será salvo. E de novo eu volto a falar das seitas que existiam na época de Pedro, de João, que eram os docetismos, os gnósticos, mas vou falar aqui agora do docetismo. Eles diziam que Jesus era um fantasma, uma aparição, um holograma, mas que ele não estava ali presente de carne e osso. E a Bíblia já desmente, porque conta ali de quem ele nasceu, aonde ele nasceu, igual tem algumas pessoas que dizem, não é ele lá de Nazaré, sua família não é lá de Nazaré. Mostra Jesus ali no templo ainda adolescente, mostra Jesus ali, mostra o seu parentesco, igual João Batista, a Maria junto com Isabel. Então, eles tentam negar uma coisa que é explícito na Bíblia. E olha só o que João vai dizer sobre essas pessoas que têm essa mentalidade. Quem achou 1 João 4, leia o versículo 3. Já vamos encerrar, tá? Os últimos 2 versículos. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que esta está já no mundo. Como é que eu vou dizer que uma pessoa que não crê em Jesus, que ele veio aqui em carne e osso, como é que eu vou dizer que essa pessoa vai ser salva se João está dizendo que essa pessoa tem um espírito do anticristo? É complicado eu falar que uma pessoa dessa será salva se ela tem um espírito do anticristo. 2 João, versículo 7, quem pode ler? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Como é que eu posso afirmar que uma pessoa que não acredita que Jesus veio aqui na terra vai ser salvo se ele está dizendo que essa pessoa é enganadora e é o anticristo, que ela tem o espírito do anticristo? Então, irmãos, existem determinadas opiniões, determinadas ideias, pensamentos que implicam diretamente na salvação. Então, é muito importante a gente ter um conhecimento verdadeiro sobre o assunto. Para não atrasar muito, rapidinho, viu? É rápido. Eu vi agora, não sei se a igreja viu. Isso aí haveria ser pelos 4 cantos, não é só do Brasil, não, nação brasileira, no mundo. Uma cidade aí, eu não me lembro o nome da cidade, mas depois eu vou pesquisar lá. Eles colocaram agora nesse ano, isso aí tem que existir desde o início. Assim como tem a homofobia, agora colocaram um projeto nessa cidade, certo? Essa cidade, o povo anda brincando com a imagem de Cristo. Para não colocar a imagem de Cristo no carnaval e em outros eventos, a não ser que seja evento
dentro da congregação, dentro da igreja, né? Não é verdade? Uma demonstração. Aí colocaram um projeto lá de cristofobia. Ai daquele que publicar. Isso aí é uma obrigação de todos. Porque uma vez que a pessoa está brincando com a imagem de Cristo, igual lá no Rio de Janeiro, misericórdia, é uma blasfema. O irmão concorda comigo? Sim. Agora, essa cidade colocou essa lei. Tem que ser pelos 4 anos do Brasil, porque o que mais brinca, eu tenho vergonha de falar, não tem medo, não. Então, curioso. Brinca com Cristo é lá no Rio de Janeiro. Curioso que geralmente eles só atacam o cristianismo, né? Então isso aponta que estamos no caminho certo. Outras denominações aí não incomodam tanto igual o cristianismo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então desde já eu agradeço a oportunidade, eu devolvo aqui a palavra para o nosso irmão. Deus abençoe a igreja.